Olá a todos, vamos começar a gravação das semanas 4, 5 e 6 do PET 2 de História para o sexto ano. Sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês com as questões devidamente corrigidas, tá bom? Então, começamos aqui a semana 4 do PET do sexto ano nas páginas 107 e 108 com os seguintes dizeres: a análise do DNA dos vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negroides, se instalaram na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela. Antes disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo em direção à Oceania e, ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos. O questionamento é: os primeiros descendentes humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de letra D, ou seja, o próprio texto fala que eram dos negroides, do grupo de origem negra, né? Na questão 2, temos o texto que nos diz o seguinte: a arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes. Porém, essa ciência nada tem a ver com essa imagem plantada pelos filmes. Nela são utilizados métodos de investigação e trabalhos científicos. Essa ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens. Para tanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstruir as fases históricas. Estes vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos. Ossos, restos de fogueiras, pinturas rupestres, ruínas, textos antigos, objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados estes objetos são chamados de sítios arqueológicos. Analise as afirmações relacionadas ao texto. Primeira afirmação: a arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção para ser usada nos filmes de aventura? Então, a primeira alternativa, pessoal, é falsa. A arqueologia é uma ciência para se conhecer objetos e modo de vida do passado. Na questão 2, na afirmativa 2, na verdade, temos, né, a arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana desde sua origem? Verdadeiro, correto. Afirmativa 3. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para se estudar o passado? Verdadeiro. Afirmativa 4. Os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos no momento de lazer? Não, falso. São utilizados nos momentos de trabalho. Logo, a alternativa que melhor corresponde, o que se pede, é a letra B. 2 e 3 apenas. Vamos para a próxima questão, que é a questão 3, que nos diz o seguinte: existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos para a América. A. Aponte duas dessas hipóteses. Então, resposta em azul. A primeira afirma que os seres humanos, ficou faltando aqui, vou corrigir agora, que os seres humanos teriam migrado da África para a Ásia e passaram pelo Estreito de Bering. A segunda afirma que os homens migraram em pequenos barcos da Ásia até chegar ao continente americano. B. Explique qual das hipóteses é a mais provável. Lembrando, pessoal, que são apenas teorias, não se sabe o certo, né? Os estudos indicam que teriam sido assim. Resposta: a primeira é a mais provável, por conta dos vestígios humanos encontrados na América. Então, essa é a página 108. Vamos para 109. Eu não vou ler o texto para a gente não alongar nessa correção, mas é um texto que fala sobre o Peter Lund, um dinamarquês que veio para a região de Lagoa Santa e fez muitas descobertas e estudos arqueológicos. Vamos para a questão e para a resposta. Analise por que as descobertas de Peter Lund são importantes. Resposta:
porque elas permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, além de um rico material arqueológico que explica as origens dos seres humanos no continente americano. Período pleistocênico é um período arqueológico na história do Brasil, no qual viveram esses grupos que estão lá em Lagoa Santa. Passemos agora, pessoal, para a semana 5, e já eu informo melhor a página com vocês, mas ela vai tratar dos povos indígenas, ou também chamado de povos nativos. Eu estou na página, então, 111 da semana 5. Explique como era a organização social dos astecas. Resposta: o chefe dos astecas era imperador e abaixo do imperador estavam os membros do exército, os funcionários da administração e os sacerdotes. Ponto. Abaixo deles estavam os comerciantes, agricultores e artesãos. Então, esta é a resposta da alternativa 1 da semana 5 da página 111. Na 2, compare a forma como os astecas e os incas usavam a agricultura. Resposta: os astecas desenvolveram uma técnica de cultivar alimentos em regiões alagadas. Já os incas desenvolveram uma agricultura nas montanhas em forma de grandes degraus. Então, astecas e incas eram dois povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Dois tipos de povos indígenas. Vamos para a questão 3. O poc-tapoc era um jogo praticado pelos maias na América. Cite outros jogos e brincadeiras que foram criados no continente americano. Pessoal, depois de uma pesquisa, a encontrada, praticada aqui no continente americano é apenas a peteca. Outros tipos de brincadeira e jogos, entre outros, vieram de outros continentes, tá bom? Na questão 4, a gente tem a seguinte alternativa. A cidade de Machu Picchu é uma cidade inca que ficou preservada até os dias de hoje. É considerado um patrimônio cultural e natural da humanidade. Cite outros patrimônios que você conhece. Resposta. Então, temos algumas cidades, regiões e tudo mais, naturais e históricos. Ouro Preto, Brasília, Centro Histórico de Diamantina, Lagoa da Pampulha. Então, são alguns patrimônios culturais e naturais da humanidade. Na questão 5, a gente tem a seguinte alternativa, Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Para ficar mais rápido para nós, a sequência é C, E, D, A, B. Então, a sequência é C, E, D, A, B. E na 6, temos aqui o seguinte: complete as lacunas das frases abaixo. Letra A. O imperador Sapa Inca tinha esse nome que significava filho do sol. B. Os maias e os astecas viveram na região do México. C. O poc-tapoc era um jogo em homenagem à fertilidade. D. Os astecas eram também chamados de mexicas. E E. As pirâmides maias foram construídas alinhadas para observação dos astros. Então, lembrando sempre que o que está escrito em azul é a resposta. Aqui nós terminamos a semana 5. Vamos agora para a semana 6, já informando a página. Um momento, por favor. Então, aqui eu estou na 114, gente, já da semana 6 do PET 2 de História. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem histórias e tradições muito diferentes e não vivem hoje como as nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais, vivem diferentes povos indígenas, como Pataxós, Xacreabás, Krenak, Machacales, entre outros. A quantidade de povos indígenas residente em Minas Gerais pode ser explicada pela, então, letra C, crescente movimentação do fluxo migratório de indígenas para diferentes estados da federação do país. Então, pelo movimento de mudança dentro das mais diversas regiões.
Vamos aqui. 2. Leia o texto e responda as questões. Algumas décadas, os povos das Américas, Oceania e outras partes da Terra organizaram movimentos sociais em defesa dos indígenas, nativos ou aborígenes. Essas três palavras significam nascidos na Terra e são usadas em português, inglês e outras línguas. Letra A. Analise por que esses povos são chamados de nascidos na Terra. Eles também são chamados de originários, pois foram os primeiros seres humanos desses continentes. Então, porque nascidos na Terra, porque são os primeiros a morarem, a habitarem nesse continente. No caso aqui, americano ou Oceania. Na D, aí já da 115, da última semana, a gente tem, né, identifica a diferença entre indígenas e aborígenes. Aborígene refere-se a um grupo de pessoas que habitaram uma determinada região primeiro. Já os indígenas são os nativos de uma região. Então, essa é a diferença entre aborígenes e indígenas. 3. Complete as frases abaixo. Letra A. Os sambaquis são construções feitas com mariscos. D. Os indígenas possuem um líder político chamado cacique e um líder religioso chamado pajé. C. Os troncos linguísticos possuem uma única origem de línguas semelhantes. Então, lembra vocês que o que está escrito em azul e destacado são as respostas dos exercícios que nós estamos fazendo. Sambaquis, cacique, pajé, troncos linguísticos são as respostas da 3, para se completar. Na 4, para nós encerrarmos aqui a correção do PET, ainda hoje, vemos casos de preconceito contra os indígenas do Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e da demarcação de terras continuam frequentes. Escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Resposta. O parágrafo. Os povos indígenas contribuíram com a formação da cultura brasileira com vários aspectos marcantes. Os costumes desses povos são encontrados em palavras do nosso vocabulário, em nomes de cidades, em alimentos que consumimos e vários outros fatores do nosso cotidiano. Lembrando, então, aqui, essa é a última semana. Vou interromper o compartilhamento. Qualquer dúvida, pessoal, voltem no vídeo, assistam ele numa velocidade um pouco menor, ou paralisem mesmo para a correção das atividades. Muito obrigado e até a próxima correção do próximo PET. Tchau, tchau para todos.